Voltamos agora com o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a situação da educação no país. Eu converso com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, ex-diretora de Educação do Banco Mundial. E o Olavo Nogueira Filho, que é diretor de Políticas Educacionais do Todos pela Educação. Boa noite, aos dois. Boa noite, Cláudia. Bom, o governo tem anunciado uma série de propostas aí referentes à área de educação, tanto ensino universitário como básico. Em relação ao universitário, nós tivemos o programa Futurice, que está agora exposto a consultas, sugestões, e, em princípio, ele tenta buscar apoio da iniciativa privada para financiar as universidades federais, né? E cogita também a possibilidade de uso da Lei Rouanet para pesquisa. Eu queria saber como é que você viu essa proposta dessa participação maior do setor privado. A minha impressão inicial é que partimos de um diagnóstico correto. A universidade precisa ter mais autonomia administrativa e financeira, precisa se internacionalizar e precisa se conectar mais com as comunidades onde ela está inserida. No entanto, a proposta ela não é concreta e o que ela propõe como solução para essa questão, que é contratar uma organização social, deixa o setor universitário muito inseguro. Por quê? Porque com isso não é só que, tudo bem, nós vamos ter um pouco de flexibilidade a mais, mas nós vamos ter riscos a mais, como, por exemplo, a contratação de professores como CLT. E num contexto em que, com tantas discussões ideológicas, os professores temem que isso vai resultar em demissões e em diminuir a pluralidade de vozes que existem hoje na universidade. Por sorte, vai ser com consulta, então, mérito do governo ter se aberto ao processo de consulta pública, mas eu recomendaria que fosse por mais tempo. 15 dias é claramente insuficiente para se pensar um modelo novo de universidade para o país e ouvir os professores universitários, que é quem conhece o setor. Na verdade, o governo garante que vai manter o que ele tem destinado de recursos. Por enquanto, o orçamento mantém, que é criar um fundo com imóveis da própria União para depois ser administrado no mercado financeiro mesmo. Essa questão da Lei Rouanet, alguma particularidade que te preocupe mais ou que te deixe mais otimista com essa possibilidade? Olha, me preocupa bastante o seguinte fato. Nós temos uma população em idade de ter concluído o ensino superior muito pequena para padrões internacionais. Só 18% dos adultos em idade de ter concluído o ensino superior, de fato, concluíram. Isso é muito mais baixo, não só que a Europa ou os Estados Unidos, mas é muito mais baixo que o resto da América Latina. Então, essas federais precisam, com o tempo, ampliar suas vagas. Eu sei que estamos vivendo um problema de crise fiscal, insuficiência de recursos, mas é importante lembrar que vivemos tempos de quarta revolução industrial, em que a inteligência artificial e a automação acelerada estão substituindo postos de trabalho com uma velocidade enorme. Se a nossa população adulta não tiver acesso à universidade, nós vamos ter problemas de desemprego tecnológico muito sério. Então, serão necessários mais recursos para a educação. Não creio que em crise econômica eles venham na proporção que precisam do setor privado. Agora, o ensino básico, lá, porque nós tivemos também o anúncio aí do governo da intenção de ampliar muito o número de escolas militares e junto vieram propostas aí referentes ao ensino básico. É esse o caminho? Acho que para fazer análise sobre educação básica é importante voltarmos período da campanha, inclusive, fazer um rápido apanhado desses últimos 7 meses de governo, mais período de campanha. Acho que houve uma infelicidade no período da campanha, em que partimos de um contexto, e um contexto recente no debate sobre educação básica no país, onde talvez pela primeira vez há um grande consenso entre diferentes
visões, diferentes personalidades que atuam no campo da educação básica a respeito de quais são os reais desafios a serem enfrentados na educação básica, né? No entanto, a campanha passou absolutamente ao largo dessas discussões por uma série de motivos que não preciso nem entrar aqui agora. E o outro elemento importante para analisar a educação básica no governo Bolsonaro é que a plataforma ganhadora, a plataforma do governo Bolsonaro para a educação, também trazia temas que não dialogam com essa agenda bastante consensual entre, de novo, diferentes especialistas e profissionais do campo da educação. Agora, as escolas militares são da campanha dele. Pois é, isso já vinha da campanha. Tinha outros isso. temas como escola sem partido, ensino domiciliar, uma alteração da base nacional comum curricular para expurgar Paulo Freire, tinha uma série de outras medidas. Também tem o projeto do ensino domiciliar. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas só para concluir essa análise da educação básica, a gente entra então num governo Bolsonaro com uma agenda descolada daquilo que de fato são os problemas essenciais e reais da educação. E primeiros 3, 4 meses de gestão do ex-ministro agora Vélez Rodrigues, de uma absoluta inoperância e de disputas internas do Ministério da Educação que paralisaram, né, todo o trabalho, né? Você tem aí o resultado dessa inoperância, a queda do ministro, a entrada do ministro Weintraub, que rapidamente coloca na Secretaria da Educação Básica um gestor público de carreira do governo federal, que apesar de não conhecer o tema e não ter experiência no tema educação, toma a decisão de tentar construir uma agenda para a educação básica junto com estados e municípios. Então, acho que é um copo meio cheio se a gente faz esse apanhado, por isso é importante fazer o apanhado, de que o plano que foi lançado pelo Ministério da Educação, pela Secretaria da Educação Básica para a Educação Básica, eu diria que 90% desse plano toca nos problemas reais, nos desafios reais. Falta concretude, assim como falta no programa Futurice, mas há um apontamento de diretrizes que, de novo, conversam com os problemas reais, com exceção da escola militar que entrou ali e que não tem evidência alguma de que, de fato, deve ser uma agenda prioritária, sim. Agora, eles colocam essa questão do militar também, da escola militar, como uma questão de autoridade. Hoje mesmo o presidente Bolsonaro disse lá em Manaus que a autoridade do professor é fundamental para que se garantir a qualidade do ensino. Sem dúvida. Então, tem essa preocupação. E de fato, a gente teve uma situação aí de precariedade do ensino público em que o professor foi cada vez mais desrespeitado. São Paulo tem esse problema também, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o professor, porque nós temos dois problemas. Um deles é a baixíssima atratividade da carreira. Hoje, quando perguntamos para jovens de 15 anos se querem ser professor, só 2,9% deles afirmam querer essa profissão que é tão importante, né, para a formação das outras profissões, inclusive. E a outra relacionada a isso é que a formação que o professor recebe na universidade é muito descolada, é muito divorciada da realidade do chão da escola, do que ele vai enfrentar na escola, excessivamente teórica, muito inadequada para a sua profissão. E aí ele encontra uma juventude efervescente, especialmente nas escolas de Fundamental 2 e ensino médio, já imersa no mundo digital, com várias questões que a nossa sociedade coloca. Então, é muito tentador achar que a solução para isso é você colocar uma disciplina semelhante à que se colocava no passado. E aí vem a tentação de se enxergar nas escolas de gestão partilhada com a PM, porque nós não estamos falando das escolas militares geridas pelo Ministério da Defesa, de gestão partilhada com a PM, como um elemento que garante disciplina. Garante sim, mas é uma disciplina inadequada para o século XXI. É uma disciplina que forja obediência, mas não criatividade e pensamento. Se a gente olha para o que aconteceu, por exemplo, com as escolas de Pernambuco de tempo integral, que são muito centradas em protagonismo jovem, a disciplina é alcançada com o jovem participando das questões. Nós vamos ser substituídos muito em breve em várias atividades por robôs. Robotizar as crianças
não é um bom caminho. Agora... Dar protagonismo para elas e, ao mesmo tempo, ensiná-las a respeitar os professores funciona melhor. Agora, a impressão que se tem é que neste governo a disciplina tende a prevalecer, a qualidade de ensino também, mas não esse estímulo, a discussão, os pontos que a Cláudia estava colocando. Né? De novo, acho que no lançamento desse plano para a educação básica, que se chama Compromisso Nacional para a Educação Básica, acho que há sinais mistos nesse plano. Há esse indicativo de que haverá, por parte do governo federal, um programa de fomento a escolas militares, ao mesmo tempo em que eles sinalizam uma continuidade de um programa de expansão das escolas de ensino médio em tempo integral, que é exatamente o modelo de Pernambuco que a Cláudia Aliás, acaba eles de falam, comentar. inclusive, de projeto de vida do aluno. O plano, o compromisso, achei bem melhor do que eu teria imaginado inicialmente, porque ele foi feito em diálogo, o que não aconteceu com o Tem uma fase de ensino ajuste ainda, superior. eu acho, né? Porque houve, como você disse, aquela paradeira geral e agora eles tentam encontrar um caminho. Acho que sim, acho que na atual gestão e na atual Secretaria da Educação Básica, acho que o período é relativamente curto, mas fato é que, se a gente olha para o governo, junta período de transição com os 7 meses de governo, são quase 10 meses onde não há muita clareza com relação ao que será feito na educação básica. Mas eu acho que eu acrescentaria um ponto sobre escolas de Pernambuco, e aí para tentar trazer uma visão de copo meio cheio do cenário da atual da educação básica, que estados estão assumindo um protagonismo nunca antes visto, eu diria, né? Então, você tem uma série de estados que estão replicando, por conta própria, o modelo de Pernambuco, já vinham fazendo isso nos últimos anos, e há, por parte dos novos governos estaduais, vários deles ampliando, mesmo que o governo federal não venha apoiar. Então, acho que há boas notícias também, e outros protagonistas que vêm avançando a educação, ela definitivamente não está parada. Perfeito, vamos continuar acompanhando, né? Nós falamos pouco de muitas coisas que a gente tem acontecendo aí na área da educação, mas eu agradeço muito a participação aqui da Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, e o Olavo Nogueira Filho, que é diretor de Políticas Educacionais do Todos pela Educação. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Laerte, Luciana.